Ficar em pé. Se receber nesta noite o pregador dessa casa. Nós tivemos 2 cultos fantásticos pela manhã, tanto 7 da manhã como às 10 horas. Eu recomendaria você assistir o culto das 10 horas, principalmente os homens. O culto de hoje, das 10 da manhã. Eu recomendaria que vocês assistissem esse culto. Acessem lá nossa plataforma, Comunidade das Nações Valparaíso, YouTube, Instagram, e assistam o culto das 10 horas da manhã, para você ver a mensagem que Deus nos trouxe, principalmente para os homens, viu, mulheres? Pega seu marido e senta com ele lá na sala, para vocês assistirem o culto de hoje das 10 da manhã. Amém? Me ajuda a receber com alegria nosso pastor Anderline Nobre. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Já deu boa noite para a pessoa que está do seu lado? Dê uma boa noite abençoada. Espero que Deus fale com você. E tome seu assento em nome de Jesus. Larissa? Larissa é a mãe da Ágata, não é isso? A Ágata está aqui, tá? Ela está procurando a mamãe dela, Larissa. A Larissa, mãe da Ágata. A Ágata quer ver você aqui, está aqui na frente. Diz que não conseguiu achar nessa multidões de crentes abençoados que nós temos. Então está aqui com o Edgar, levanta a mão aí, Edgar. Está aqui, tá bom? Então, Larissa, por gentileza, venha encontrar a sua Ágata nessa noite, em nome de Jesus. Vocês estão bem, irmãos? Vencemos mais uma semana, amém? Mais uma semana o Senhor nos deu de bênçãos. E hoje de manhã, na Academia das Nações, eu fiz uma pergunta para a turma de ministérios. Cadê os alunos de ministérios aí da Academia das Nações? Glória a Deus, estão aprendendo escatologia conosco. E é sobre os surdos que eu quero falar. Nós tivemos o Maciel falando aí sobre o GC de bilíngue, né? E também temos um outro GC bilíngue aqui na Comunidade das Nações. Aqui nós somos poliglotas para tudo quanto é lado, irmãos. Nós temos GC de espanhol, nós temos GC de Libras. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Cadê o líder, o Marcos aí? O Marcos foi para lá, para trás, né? Tá. Mas eu gostaria de perguntar, quantos aqui, irmãos, gostariam ou têm o desejo de aprender a interpretar ou saber o que esse irmão aqui da frente está fazendo com as mãos? Quantos aqui gostariam? E eu vou perguntar sério, porque a partir disso eu vou arrochar a professora Lu e o Marcos,
porque já tem tempo que eu tenho falado com eles para criar um curso aqui. Quantos aqui, levantem as mãos, têm interesse, vontade ou desejo de aprender Libras? Levante a mão aí que a gente quer conhecer. Agora eu queria que os surdos se colocassem de pé e vissem. Mantenha a mão levantada vocês que querem aprender. Nós temos uma comunidade de mais de 20 surdos aqui. Eles querem se comunicar com vocês. Então essas mãos levantadas. Agora pode olhar para cá os surdos, senão eles não vão ver a interpretação. Obrigado. Uma salva de palmas para os nossos surdos, irmãos. Tá vendo, né? Então, vocês que têm esse desejo, nós temos de 15 em 15 dias um GC também de surdos aqui na igreja, né? Em que a gente interage, aprende. Você é convidado. Mas a partir de agora, eu mostrei para o Marcos, mostrei para a Lu, o número de pessoas, né, que querem aprender Libras. E a responsabilidade está com eles agora, né? Já falei aqui que eu comecei a aprender Libras, porque eu, quando cheguei aqui na Comunidade das Nações, vi o Marcos, né? E os surdos, por incrível que pareça, eles gostam de conversar. Eles gostam de se comunicar, irmãos, né? E aí o Marcos vinha conversar comigo, eu só fazia assim, abaixava a cabeça e saía. Porque eu não sabia me comunicar. Então agora eu consigo me comunicar com eles. Nós temos uma comunidade aqui de mais de 20 surdos. E eu sei que Deus, Ele quer fazer com que vocês também aprendam essa nova língua. Que vocês interagem. É língua mesmo, né, Ilana? É uma língua, não é uma linguagem. E oficial. Vocês vão ter uma nova língua. Quem sabe falar espanhol, inglês, vai ter mais uma língua no seu currículo em nome de Jesus. Amém? A gente concorda com esse projeto de um curso de Libras aqui na CN, irmãos? Amém! Tá com vocês a bola. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa mensagem dessa noite. Eu preparei um texto baseado no meu devocional de leitura de Bíblia em um ano. Todo ano eu recomeço essa leitura da Bíblia em um ano. Eu já mandei em alguns grupos esse texto. Se você tem um desejo, a vontade, né, a disposição em ler a Bíblia em um ano, nos mande aí nos grupos. Nós temos um plano de leitura, né, que é de leitura em um ano. E nesse último finalzinho de abril, de março, melhor dizendo, eu estava lendo Deuteronômio. E foi uma palavra que falou muito forte ao meu coração. E ela me trouxe uma referência a respeito da nossa salvação. Quando eu olho essa igreja cheia de crentes abençoados, quando eu olho o evangelho de Jesus Cristo irradiando-se pela vida das pessoas, transformando pessoas que antes eram corruptas, que antes eram adúlteras, que antes eram, mentirosas, assassinas, depravadas, e a mudança que o evangelho traz na vida dessas pessoas, fazendo com que elas antes não amadas, né, pelos seus parentes, elas se tornem uma nova criatura com um novo espírito dentro de si, e elas vivam um novo evangelho. Deus me trouxe à memória o livro de Romanos capítulo 10, que a gente vai ler. Mas agora eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio capítulo 30, que fala um pouquinho dessa trajetória que Deus ele tem de influenciar a história em direção ao seu propósito. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Bota na NVT, por gentileza aí, o Everton. Beleza, diz assim a Deuteronômio capítulo 30, versículo 1. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhe relatei, presta atenção nesse texto. É Moisés falando para o povo de Israel, no finalzinho da sua jornada de 40 anos no deserto. Ele reúne o povo de Israel em 2 montes, né, Monte Ebal e um outro monte, para proclamar as bênçãos e as maldições. E ele fala, olha, por causa de vocês, eu não vou entrar na terra prometida. Mas observem que agora Deus está preparando vocês para entrarem na terra que Deus prometeu aos vossos pais que lhes daria.
Vocês viram que por causa da dureza do coração dos pais de vocês, por causa da frieza, da incredulidade, os pais de vocês pereceram no deserto. Então Moisés, nesse texto, estava falando com uma nova geração, a geração dos filhos que saíram do deserto como escravos e já são livres há 40 anos. Com exceção de Josué e Calebe, que foram os 2 espias que não duvidaram da promessa de Deus, toda outra geração morreu no deserto. E Moisés reúne em Deuteronômio essa geração que estava surgindo, essa geração de novos jovens adultos, de homens e mulheres, pais de família, para dizer: este é o momento que Deus deu para vocês entrarem na terra prometida. E ele diz: no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei. Quando Moisés relata isso, irmãos? Ele relata desde a saída do Egito, desde Êxodo, quando eles chegaram no Monte Sinai e fizeram aquele sacrifício para o Senhor, que o Senhor desceu com os 10 mandamentos. Quando Deus deu toda a lei para o povo, ele já tinha dito sobre esses 2 caminhos. Moisés, através de um canal direto de conexão com Deus, transmitiu já desde a saída do Egito essa mensagem dizendo: escute agora, ó Israel, se vocês derem ouvidos à minha voz, se vocês não se dobrarem diante de outros deuses, se vocês não se corromperem fazendo as abominações daquele povo, como diz lá em Deuteronômio 28, eu encherei o celeiro de vocês, eu abençoarei a sementeira de vocês, eu farei com que o ventre das vossas mulheres não seja estéril, eu farei com que os inimigos fujam de terror diante de vocês. Mas, diz o profeta Moisés, o líder Moisés, ele diz que se, porém, o povo de Israel se esquecesse da aliança, se voltasse para as abominações daquele povo que o Senhor havia prometido exterminar da terra prometida, Deus faria com que a vergonha caísse sobre eles. Deus alerta o povo de Israel, dizendo: eu deixo diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que vocês não pereçam e não morram. Mas sabe o que é interessante nesse versículo que nós estamos lendo? Que Moisés, quando ele vai se despedir do povo e faz uma recapitulação de todos os mandamentos, de todas as leis, ele fala que Deus já sabia que o povo pereceria. Deus já sabia que o povo de Israel não manteria o seu coração fiel. E ele continua dizendo: e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas essas instruções a sério, diz a palavra. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a sua alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então, diz o versículo 3, o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá em todas as nações por onde os espalhou. Deus estava dizendo através de Moisés que ele já sabia, irmãos, que o povo de Israel em algum momento na sua caminhada pereceria. Deus estava dizendo através de Moisés que apesar dele recomendar, determinar e advertir o povo, sejam fiéis a mim, não se desviem, olha o tanto de coisa ruim que vocês vão viver se vocês se desviarem. Deus, na sua onisciência, irmãos, já sabia que o povo de Israel negaria a Deus. Deus já sabia de antemão que o povo de Israel olharia para as abominações daquele povo e se deixaria levar. E aí que entra, irmãos, a misericórdia de Deus, que mesmo sabendo das nossas inclinações para o mal, mesmo sabendo que muitas vezes nós quebramos as nossas alianças, mesmo sabendo que muitas vezes a nossa vontade é fazer o bem, como diz Romanos capítulo 7, mas nós não fazemos. Deus prepara a sua bondade para resgatar o povo de Israel do seu pecado.
E não é diferente hoje, irmãos. Hoje é ainda mais gracioso a graça abundante de Jesus sobre as nossas vidas, como nós vamos ler em Romanos capítulo 10, quando fala que por causa da rejeição do povo de Israel, nós fomos enxertados na oliveira, dizendo o mesmo aviso que Moisés deu para o povo de Israel, Paulo dá para cada um de nós, dizendo: ei, vocês agora têm o Espírito Santo, vocês agora têm a salvação que lhes garante acesso às bênçãos celestiais. Vocês agora têm um Deus que chama vocês de filhos amados. Deus agora enxertou vocês na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, dizendo que com Ele nós somos co-governadores das regiões celestiais, que nós estamos assentados em lugares altos com Jesus. Mas Paulo, ele fala como Moisés, dizendo: não permita que a certeza que vocês têm, de que vocês têm um Deus que te ama, não permita que a graça superabundante sirva para fazer com que vocês tenham a desculpa de se afastar de Deus, ou de se embrenhar nas coisas do pecado, para que se abunde ou superabunde a graça do perdão de Deus. Ele estava dizendo em Romanos capítulo 7, 8, no capítulo 6, o que Moisés estava falando para o povo, dizendo: lembrem-se de santificar a vida de vocês. Lembrem-se dos dois caminhos que eu coloco diante de vocês diariamente: a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Para o povo de Israel, a bênção significava cumprir todas as leis, todos os mandamentos, cumprir todos os preceitos sem falhar. Mas para nós, irmãos, que sabemos que a fé não vem a salvação não vem pelo cumprimento de regras e normas, mas vem pela fé em Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia, como diz em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, pode botar aí para mim, por gentileza. Irmãos, o desejo do meu coração, diz Paulo, 1200 anos depois de Moisés alertar o povo. 1200 anos depois que Moisés deu essas instruções para o povo de Israel, Paulo estava falando: eles não aprenderam nada. Infelizmente, o povo de Israel ouviu a minha voz, conheceu a minha fidelidade, viram as minhas boas obras na vida deles, mas eles se desviaram de mim, crucificaram o Salvador. E no versículo 1 de Romanos capítulo 10 ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. O apóstolo Paulo estava falando, irmãos, que não adianta você dizer que é cristão. O apóstolo Paulo estava dizendo que não adianta você dizer que é judeu, que você serve a Deus, se na verdade as suas obras não mostram isso. Por isso, Tiago diz que a fé sem obras ela é... Vocês estão muito calados, eu acho que eu não sei se eu estou muito expositivo, mas está dando para entender? O povo de Israel, durante 1200 anos, eles pecaram contra Deus, se desviaram, e Deus constantemente dava livramento para eles. Como diz lá naquele texto que nós lemos de Deuteronômio 30, versículo 2. Ó povo de Israel, sabendo eu, Deus, que o coração de vocês é inclinado para o mal, eu prometo para vocês, que quando vocês tiverem experimentado as bênçãos, mas também as maldições decorrentes da desobediência, do coração fechado, da idolatria, do pecado, eu não me esquecerei de vocês. Deus estava prometendo para o povo de Israel, e promete hoje para mim e para você, que a graça ela é superabundante, dizendo para mim e para você, irmãos, que nós não podemos, não devemos e não precisamos
manter-nos na escravidão do pecado. Não precisamos nos manter numa vida de lamento ou numa vida de idolatria. E eu vou falar um pouco sobre o que é idolatria nos dias de hoje. Mas no versículo 2 de Romanos capítulo 10, ele diz: sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. O profeta Oséias, alguns anos antes, havia dito para o povo de Israel: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é que eles não tinham vontade de servir ao Senhor, não é que eles não tinham disposição, mas a falta de conhecimento das coisas sagradas e a permissividade que eles davam para o pecado entrar na vida deles, fez com que eles perecessem. Versículo 3: pois não entendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que crê é declarado justo. Portanto, meus amados, como é que Deus, Ele declara a mim e a você justos? É quando nós deixamos uma vida completa de erros e falhas e nos tornamos perfeitos como Jesus? Não. A Bíblia nos diz que a salvação e a justificação, elas vêm pela fé em Jesus. Você é justificado não quando você é perfeito, mas quando você aceita a perfeição de Cristo no seu coração. Portanto, você não tem que suportar o peso da culpa de uma situação que você ainda está em aperfeiçoamento. Deus está nessa noite dizendo para mim e para você, irmãos, que a salvação, ela não é por obras, ela é pela fé em Jesus Cristo. E o inimigo das nossas almas, muitas das vezes, tenta colocar no nosso coração, irmãos, na nossa caminhada de santificação, que a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação, ela é um processo que a igreja caminha para tornar-se agradável, aprazível, para tornar-se bem vista aos olhos de nosso Senhor Jesus. Mas a Bíblia também nos diz, irmãos, que muitas vezes Satanás tenta colocar no nosso coração o desânimo, a tristeza, a vontade de parar na nossa caminhada diante de uma acusação de que você não consegue, de que você não é capaz, de que você não pode. Mas a Bíblia nessa noite está nos mostrando que acima das dificuldades, acima das impossibilidades e acima, irmãos, das resistências que a nossa carne ainda enfrenta, nós temos um Deus que nos encoraja, que nos estimula, que nos fortalece e nos impulsiona a sermos agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Já que a pastora Márcia levantou a mão, pode bater palma, né, para o Senhor Jesus? Lendo essa palavra, eu vou confessar para os irmãos que desde muito cedo, eu ficava me perguntando como é que seria a reação de um judeu underline no Velho Testamento. Como é que eu me portaria diante dos tempos de Jesus? E não poucas vezes, eu me pego agradecendo a Deus por viver nos dias de hoje, em que eu já nasci com o Evangelho sendo esmiuçado, sendo compartilhado, melhor dizendo, de uma forma teologicamente muito tranquila. Porque eu às vezes me pego pensando que se eu tivesse vivido nos tempos de Moisés, irmãos, eu provavelmente não ia ser do time do Josué e Caleb. Eu ia estar no time dos 10, que vê os gigantes e fala: misericórdia, vamos voltar para o Egito. Eu sou bem sincero de saber que talvez o irmão underline seria aquele que esperaria não um cordeiro para morrer pelos meus pecados, mas um grande guerreiro, Davi, um grande herói, um grande general de exércitos para lutar contra o império de Roma, que nos impede de exercermos a nossa fé com fidelidade e com liberdade.
eu me pego pensando que se não fosse a ação do Espírito Santo na minha vida, para me transformar em uma nova criatura, que seja agradável a Deus diariamente, eu seria, irmãos, digno de ser igual a turma lá que foi engolida, os 250 que foram engolidos. Hã? Isso, Coré, né? Como é que chama? Isso, Abirão, né? Nadab e Abiru são os filhos de Arão que morreram por oferecer fogo estranho. Coré, né? Datã e Abirão, isso. Eu sou bem sincero, irmãos, e eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque lá em Romanos capítulo 7 ele mostra como nós somos salvos pela graça, quando ele diz, no final do versículo, no versículo 25, assim descobri essa lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. O apóstolo Paulo estava falando da guerra que existe entre carne e espírito, constantemente tentando nos empurrar novamente para o lixo e para o monturo de onde Jesus nos tirou. E ele, entrando em quase desespero, ele diz: como sou miserável. Observe que nós estamos falando de um apóstolo que conquistou nações, que converteu reis, que transformou a nacionalidade gentílica, que pregou para o próprio imperador. Tá certo que perdeu a cabeça para esse imperador, né? Foi decapitado diante de Nero. Mas por causa da sua ousadia, por causa da sua comunhão com Deus, por causa do seu destemor, eu e você temos a oportunidade de louvar a Jesus nessa noite. Por causa do sacrifício de Paulo, nós estamos aqui, porque ele foi o apóstolo dos gentios. Mas ele diz isso, irmãos, para nos confortar a respeito das nossas tribulações que passamos. E ele diz: como sou miserável. E ele faz a pergunta que nessa noite você deve fazer para você mesmo, diante das acusações, perseguições, diante das contumazes constâncias em uma vida de transgressão. Ele pergunta: quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Abra aí o versículo 25 de Romanos capítulo 7, por gentileza, Everton. E eu quero que nós leiamos esse texto em voz alta, em nome de Jesus. Porque eu tenho a convicção que o Espírito Santo está libertando pessoas nessa noite da escravidão de uma consciência de impedimento do favor de Deus. Algumas vidas nessa noite estão aqui carregadas, irmãos, estão com fardo pesado de uma vida que não consegue se desfazer, dizendo como Paulo: como sou miserável. Quem me livrará do peso dessa morte? Mas eu quero que nós leiamos juntos esse texto, e à medida que nós formos lendo, o Espírito Santo estará trabalhando em algumas vidas aqui nessa noite, amém? Vamos lá, no tempo 3, 1, 2, 3. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Versículo 1 do capítulo 8. Aleluia. Depois desse versículo que nós vamos ler também juntos, irmãos, eu quero que você dê um glória a Deus e você diga: em Cristo Jesus, eu sou liberto em nome de Jesus. Vamos lá? Depois que a gente lê esse versículo 1. Vamos lá. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Libertos de uma vida de pecado em nome de Jesus. Libertos de uma consciência morta. E o apóstolo Paulo continua,
Pois em Cristo, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. E aí ele fala o que Moisés estava dizendo lá em Deuteronômio 30, que nós vamos voltar. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza. Se Deus estava dizendo para o povo de Israel que já sabia que eles não obedeceriam, que eles não seriam fiéis, Ele estava falando, irmãos, a mesma coisa que Paulo estava dizendo, que sem Jesus, que sem a presença doce e maravilhosa de Jesus na sua vida, miserável homem que você é, miserável mulher que você é. Ele diz, acho que é no 29, Deuteronômio capítulo 29, deixa eu abrir aqui, eu quero que você abra também. Deuteronômio 29, a partir do versículo 22, diz assim: então as gerações futuras, tanto seus descendentes como estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e das doenças a quais o Senhor aflige. Versículo 19. Desculpa, Everton, o versículo 19. Diz assim: aqueles que ouvirem as advertências dessa maldição. Qual maldição? A de Deuteronômio 28, dizendo: se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês se desviarem dos caminhos, ele diz: aqueles que ouvirem as advertências dessa maldição, não devem se parabenizar e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso leva à ruína total. Deus estava falando através de Moisés uma coisa, irmãos, que nós temos a tendência também de nos deixar levar. De que uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos super-humanos. Que nós não precisamos viver uma vida de devocional, uma vida de entrega, uma vida de comunhão. Aí o crente com muito tempo de evangelho diz: não, eu já sei tudo da Bíblia. Não, eu já jejuei durante muito tempo. Não, eu já, sabe, irmãos, eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu não preciso mais fazer isso, porque eu já estou firmado na rocha. A mesma palavra que o apóstolo Paulo diz em Romanos, Moisés também falou, dizendo: cuidado para vocês não dizerem no coração de vocês: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. Os dois textos, Deuteronômio capítulo 29 e 30 e Romanos capítulo 8, eles se complementam, porque eles mostram, irmãos, o quanto a vida de um ser humano, ou de um judeu, ou de um cristão, fora da graça, ela é um caminho para a ruína. Portanto, nessa noite, eu convido, admoesto, eu exorto e advirto vocês, filhos do Senhor, juntamente com esses heróis da fé, essa multidão que de tão alto nos observa, como diz o livro de Hebreus, nós vivamos uma vida de entrega ao Senhor. E eu falei aqui na terça ou na quarta-feira sobre o propósito que nós estamos aqui na Comunidade das Nações de em 40 dias fazer um jejum e um propósito de oração para que os alvos, que são famílias, que são os negócios, que são as lideranças, que são a queda do espírito de Amaleque, que é aquele espírito, irmãos, de divisão, de inveja, de divisão na família, ele seja rompido. E muitos, na quarta-feira e na terça-feira passada, disseram: eu estarei nesse propósito. Mas infelizmente, alguns diante desse versículo que nós lemos, dizem: não, eu já sirvo ao Senhor, eu não preciso fazer isso. Quando na verdade, irmãos, seja Romanos capítulo 9, seja Deuteronômio capítulo 30, nos intencionalmente direciona a vivermos uma vida constante de vigilância no Senhor. Eu queria falar também a respeito de um outro versículo de Deuteronômio capítulo 29, a partir do versículo 14, para mostrar para vocês, irmãos, que a sua fidelidade,
os seus caminhos e as suas passadas com Jesus, por mais difíceis que elas pareçam, por mais, sabe, irmãos, cheia de espinhos que pareça servir ao Senhor, ela tem um galardão. Deuteronômio 29, versículo 14 diz: não é só com vocês que faço essa aliança, incluindo as maldições. Faço aliança com vocês, que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus. E aí ele fala no final: e também com as gerações futuras que não estão aqui. Nesse texto, eu vi claramente o Senhor mostrando o quanto Ele tem o propósito de fazer com que as gerações futuras sejam abençoadas através da nossa fidelidade. Ei, irmãos, entenda que o fato de Deus exigir, de Deus pedir, de Deus recomendar que você seja fiel, não é apenas por você, mas é pelas gerações futuras que ouvirão falar da sua fidelidade e se permanecerão fiéis ao Senhor por causa do seu exemplo. Entenda que na comunidade das nações, nós vemos claramente pela Bíblia que Deus, Ele é um Deus geracional. Talvez a sua dificuldade que você passe hoje seja um instrumento pelo qual Deus está aperfeiçoando você, para que nas gerações futuras você livre os seus descendentes de passarem pelas mesmas coisas. Enquanto o mundo tem uma tendência à hereditariedade do pecado, e vocês já observaram isso, famílias que têm tendência, por exemplo, ao autoextermínio, geralmente elas são passadas de geração em geração. Famílias que têm problemas de alcoolismo, geralmente é uma hereditariedade que passa de pai para filho. Tem o avô que era alcoólatra, tem o tio que era alcoólatra. Famílias que têm problemas, por exemplo, com separações, divórcios. Você vê famílias que têm gerações, irmãos, que não têm permanência em casamentos. A minha família, por exemplo, é assim. Eu venho de um contexto em que a hereditariedade, a maldição da minha família era a separação. Desde os meus trisavós, todos são separados. Todos os meus tios, por parte de mãe, são divorciados. Todos os meus primos, por parte da família da minha mãe, são divorciados. Por parte de mãe, irmãos, meu trisavô, meus bisavós, meus avós, minha mãe, são divorciados. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Que em Cristo Jesus, as maldições hereditárias, sejam elas de tendências homoafetivas, sejam elas de problemas com vícios, dependências, drogas, sejam elas de separação, de suicídio, em nome de Jesus, elas são quebradas, elas são rompidas, elas são tiradas das nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu dei um testemunho falando que a minha família toda é de divorciados. E em nome de Jesus, Satanás tentou fazer isso com a minha vida. Mas em nome de Jesus, o meu casamento será duradouro para gerações futuras. E os meus filhos, eles serão também em nome de Jesus, casados para sempre. Sabe, irmãos, famílias com problemas hereditários, Deus escolheu e separou você que foi salvo, remido, lavado, para que em nome de Jesus, essa história de hereditariedade amaldiçoada seja quebrada na sua vida. Você recebe essa palavra, irmãos? Não só com você que faço essa aliança. Ei, irmão, irmã, não é só com você que Deus quer salvar. Quando Paulo estava com Silas na prisão, e aquele carcereiro que até pouco tempo odiava Paulo, e vê que Paulo estava lá, ele diz: o que faço para ser salvo? E Paulo dá uma resposta que ela ressoa e ecoa no meu e no seu coração, dizendo:
crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Talvez você seja o primeiro da sua família a aceitar Jesus e na sua casa você sofre perseguição, você sofre zombaria, apontar de dedos, você vê as pessoas tentando te desestimular a seguir no caminho, mas eu digo, por causa da sua fidelidade, por causa da sua graça, Deus, Ele permanecerá transformando a realidade ao seu redor, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Pode falar um A mais alto aí, para eu falar eu amo vocês? Estou terminando. Eu amo vocês em nome de Jesus. Vocês são a minha família, irmãos. E eu me sinto feliz por nessa noite poder estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor para vocês. Observem, no final, Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo faz referência ao Deuteronômio capítulo 30, quando ele diz: Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo, exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não digam em seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade, Moisés diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Essa é a mesma mensagem que anunciamos. Paulo, nesse versículo 5, ele estava dizendo, respondendo uma pergunta, dizendo: mas é tão difícil servir ao Senhor. Quem é que vai nos trazer o caminho da salvação? Quem pode nos mostrar a salvação em Jesus? Por isso ele repete esse texto de Moisés dizendo: quem subirá aos céus para nos revelar? Ou quem descerá das profundezas para nos trazer a verdade? Mas na verdade Paulo estava dizendo, Moisés disse nesse texto de Deuteronômio 30, que a mensagem está com vocês, que a verdade os acompanha, que o Espírito Santo quer se comunicar verdadeiramente e intimamente contigo. Ele quer ter uma intimidade, e não é difícil, irmãos. E é isso que, em nome de Jesus, eu resumo essa mensagem nessa noite. Não é difícil nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Basta diariamente nós dizermos: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso, sem Ti eu não consigo. Mas a Bíblia nos diz que nós temos um Deus que nos abençoa e cuida de nós, e nas nossas fraquezas Ele nos fortalece, nas nossas dúvidas Ele nos dá a certeza, nas nossas noites mais escuras Ele nos mostra o brilho do Espírito Santo. Nos nossos temores, Ele aperta a nossa mão, nos segura no colo e diz: eu não vos deixarei sozinhos. Portanto, nessa noite, você tem a oportunidade de fazer novamente essa aliança com o Senhor, de dizer para Jesus que você precisa dessa graça salvadora e desse amor incondicional que te leva a ser santo, a ser agradável a Deus, a ser um filho amado, perdoado, lavado e remido. Jesus chama a mim e a você nessa noite para vivermos uma vida de santidade com Ele, em nome de Jesus. Adore ao Senhor por mais um instante.